Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Estão animados para o dia de hoje? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Muito feliz por esses dias de oração. Já tem chegado muitos testemunhos para nós do que, essas orações estão provocando aí. Então continue firme, porque vai ser ainda mais sobrenatural. Até a gente terminar vai ser ainda mais sobrenatural, amém? Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, glória a Deus Todo-Poderoso, amém? Um dia abençoado para você, para sua família, para sua casa, amém? Glória, obrigada, Lai, querida. Glória a Jesus. Eu vi aqui o recadinho da Lai aqui. Presta atenção, dia 8 de fevereiro, tá? Nós temos uma masterclass para todo mundo que quer ter um relacionamento abençoado. Então, é uma masterclass que chama Antes do Sim, tá? Principalmente você que é solteiro, solteira, quer casar, quer viver algo sobrenatural, quer ter um casamento, quer ter algo, faz, tá? Eu tenho certeza que vai ser algo assim poderoso, de impacto na sua vida, tá? Então, faça, que a gente vai trazer muitas coisas, muitos assuntos que vai destravar vocês. Nós também vamos ali ter partes onde a gente vai orar, quebrando maldições que são às vezes familiares, que travam a sua área sentimental. Nós vamos quebrar todo tipo de legalidade que pode travar a área sentimental de alguém. Eu não sei se você sabe, mas pode acontecer. Pastora Maria Leite, minha querida, seja bem-vinda, amém? Então, aumenta a expectativa de vocês, é dia 8 de fevereiro, é que eu esqueço de falar aqui na live, é 8 de fevereiro, tá? É uma masterclass, chama Antes do Sim. Então, se você tem um filho, uma filha, presenteia, tá? É bem baratinho, você tem acesso 2 anos depois ainda, todo o conteúdo na plataforma, ok? E de verdade, queridos, vai ser algo assim sobrenatural, tá? Então aumenta a expectativa de vocês, chama Antes do Sim. Vai ser uma tarde toda comigo, ok? E depois você pode rever esse conteúdo dentro da plataforma, tá? Então você vai receber também um material aí, vai ser tremendo, ok? Então aumenta a expectativa de vocês, tá bom? Então você que deseja ter um dia, um varão, uma varoa, faça. Eu vou trazer muitas chaves poderosas para vocês, certo? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? Sonhei com o meu contrato de trabalho, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Apóstola, meu esposo está mudando sem eu ter que falar nada, ele está agindo como se estivesse aqui aprendendo também. Uau! Glória a Deus! Eu fico muito feliz. Amém? Eu fico muito feliz. Vocês viram que a gente está mandando para vocês o conteúdo da live em PDF bem bonitinho lá no grupo, tá? Depois eu vou repostar os resumos que a Carolzinha já fez, tá? O do primeiro dia, o do segundo dia. Não sei, hoje é o terceiro dia, amor, ou o quarto? Não sei, acho que é o terceiro dia hoje, né? Acho que hoje é o terceiro dia, tá? Nós vamos ler hoje Atos, capítulo de número 10, tá? Atos, capítulo... Não, perdão, Atos 17. Obrigada, meu amor. Atos 17. Tá, tirei aqui, falei errado, tá? Atos, capítulo 17. Dia 17, capítulo 17. Amém? Glória a Deus. Apóstolo, eu vomitei no final da oração. Gente, isso é libertação, tá? Vocês viram que hoje na hora da oração, o que aconteceu na hora da oração? A gente orou destronando a mentalidade de escassez, de avareza, de pobreza, que o diabo muitas vezes coloca gatilhos desde o nosso nascimento. Então nós temos 3 camadas, de nível de consciência: inconsciente, subconsciente e consciente, certo? Então, por que sente dor de cabeça, tontura? Porque essas cordas de manipulação estão sendo arrancadas. Vocês vão ver que o jeito de pensar de vocês vão mudar completamente. O jeito de pensar,
o jeito de falar, tá? O arroto, queridos, é o demônio saindo de dentro de você, tá? Não é outra coisa, não. É o demônio saindo, o arroto é a opressão, é o demônio saindo, é isso aí, certo? O vômito é talvez comidas consagradas, coisas que entraram dentro de você, certo? Então eu preciso que você entenda que oração de libertação é muito forte, nós fazemos já há muito tempo, tá? É uma área que Deus me deu muita autoridade, toda a honra e glória dele. Para você que é novo por aqui, nós temos uma escola, tá? Nós temos uma escola de libertadores, certo? Hoje, provavelmente hoje os móveis estralou. É os demônios saindo de dentro do móvel, de dentro do armário, de dentro da... Queridos, o demônio, ele literalmente, ele se acopla, às vezes, dentro dos lugares eletrodomésticos para queimar, para destruir, para trazer prejuízo, enfim, tá? Atos 17, vamos orar para nós começarmos? Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live ao Senhor. Pedimos, Pai, que a Tua rema venha se estabelecer aqui, as revelações, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Pai, eu quero declarar aqui, o dono dessa live é o Espírito Santo de Deus. E eu chamo Ele aqui, Pai, de forma palpável, assim como eu chamo também a presença do Espírito Santo dentro da casa de cada um dos meus irmãos aqui em Cristo. Pai, que toda honra e glória, poder e exaltação seja elevada a Ti, Pai. Pai, nós Te amamos, nós Te glorificamos. Pai, nós consagramos esse dia e a vida de todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok? Então, nós vamos ver, tá? Um breve resumo aqui de Atos 7. Nós vamos ver Paulo pregando em Tessalônica, tá? Tendo tumulto, tendo perseguição, Paulo pregando em Bereia, tá? Os bereanos examinando as escrituras, alguns crendo, outros não crendo, e também sendo muito perseguido em Bereia. E também nós vamos ver em Atenas, Paulo fala sobre o Deus desconhecido, tá? Alguns zombam e outros vão crer, certo? Atos 17 está acontecendo mais ou menos 50 anos depois de Cristo, tá? Conforme cada capítulo de Atos vai avançando, vai aumentando 1 ano, 2 anos, certo? Então, não é uma ordem consecutiva, mas é os fatos de mais importância sendo relatado dentro do nosso livro, né? Que é a Bíblia. Então, Atos 17 está acontecendo ali no tempo, 50 anos mais ou menos depois de Cristo, tá? O autor ali, ou seja, o autor ali é Lucas, o evangelista, o médico, tá? E deixa eu ver o que mais. Só isso, tá? Abra comigo agora em Atos, tá? Capítulo 17, certo? Atos 17. Paulo anuncia as boas novas em Tessalônica. Então Paulo e Silas, passando pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasson
e alguns dos outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando a nossa cidade, e Jasson os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasson e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Então você vai ver que Paulo e Silas estão pregando em Tessalônica, né? Eles conseguem fugir antes de ser pego, e começam a ser perseguidos. E sobrou até para quem? Para quem recebeu eles na casa, que foi Jasson, tá? Paulo e Silas em Bereia, agora em outro local. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Então a gente vê aqui, tá? Agora Paulo e Silas estão em Bereia, aí aqueles irmãos que fizeram o Jasson pagar fiança, que souberam, falaram, não, vamos lá. E chegaram ali e começaram a criar um alvoroço, né? E agora Paulo foi mandado o quê? Para Atenas, tá? Paulo anuncia boas novas em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia na sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falavam diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significa. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa a não ser discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eu lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e o fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos
descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas. Deus não levou, tá, a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damaris, e alguns outros, tá? Amanhã nós vamos ler Atos 18. Então você vai ver aqui Atos 7, Paulo, Silas prega primeiro em Tessalônica, são perseguidos, vão agora para onde? Tá? Vão agora para Bereia, também começa o tumulto, porque o povo, né, da perseguição lá, os judeus da perseguição de Tessalônica, chegam em Bereia e causam alvoroço. Agora, Paulo é mandado a Atenas, e quando Paulo chega em Atenas, ele vê que aquele povo era muito idólatra, mas tinha um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo começa a pregar sobre o Deus de Israel, falando da ressurreição do Filho, ou seja, a mensagem das boas novas. E ali você vai ver que muitos creram e muitos não creram, tá? Então amanhã nós vamos ler o verso, né? O capítulo de número 18, ok? Nós estamos falando sobre fatores, né? Objeções, gatilhos que travam a nossa área espiritual, ok? E eu trouxe várias referências bíblicas para vocês, mas quero trazer aqui, tá? Uma outra referência para você. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus, tá? Glória a Jesus. Abra comigo em Provérbios 21, versículo de número 5. Os planos do diligente, ou seja, da pessoa prudente, conduzem à fartura, mas todo o apressado acaba na miséria. Ok? Deixa eu ver outro aqui para trazer para vocês. Lucas 16:10. Eu amo esse aqui. Lucas, capítulo 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Ok? Forte, né? Ok, então vamos lá. Presta atenção aqui. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui todos os fatores de trava, de bloqueio que impede você de prosperar. Nós falamos das maldições hereditárias, tá? Nós falamos dos pactos espirituais e práticas ocultas, né? Então, quando você faz lá um trabalho para enriquecer, pede lá, né? Entendeu? Então, tudo aquilo que envolve você fazer um acordo com o diabo para poder enriquecer, eu falei para você que tudo que o diabo, tá, te dá com colher, ele toma com concha. Então, tem pessoas, o diabo pode dar riqueza para alguém? Sim. Só que tudo que o diabo der para alguém de forma ilícita, ele vai tomar um dia, tá? Ele vai tomar um dia. Eu falei para vocês desobediência aos princípios, dízimos, oferta, honra, né? Primícias, as esmolas, tá? Falei para você de pecados não confessados, às vezes relacionado à desonra ao pai, à desonra à mãe, tá? Às vezes algo que você roubou, algo que você pegou de alguém, tá? Jogos, jogatina, tá? Quais são os pecados que especificamente travam a nossa área financeira, a nossa área de prosperar, de crescer? Tudo que é corrupção, jogos, trabalhos espirituais para enriquecer, altares a demônios. Lembra que eu falei para você? O elefante virado com a bunda para a porta, a moedinha chinesa, soprar canela
enfim, rituais que se fazem num findar de ano, no início de um novo ano. Então, todas essas coisas abrem legalidades espirituais para que esses demônios tragam opressão, tá? E impeçam você de prosperar, certo? Falta de intimidade com Deus também, tá? Presença de objetos e símbolos dentro da nossa casa, como eu disse para vocês, são esses altares, né? Então, a nota de $1 na carteira, isso aqui é para atrair dinheiro, certo? Tá? Então, queridos, tudo, deixa eu falar uma coisa para você, todos os jogos, apostas é uma ilusão do diabo, é uma ilusão, tá? Queridos, a prosperidade que Deus quer te dar, você sabe qual que é? É você trabalhando, tá? Tudo aquilo que o diabo te der, ele vai tomar, entenda isso. Por isso que muita gente, eu falei isso pra vocês, muita gente quando se converte, em vez da vida melhorar, a vida vai piorar. Por quê? O diabo, ele fala, você não é mais meu, né? Então eu vou tirar de você tudo que eu te dei. E aí a pessoa começa a perder coisas. É dessa forma, querido. A pessoa começa, em vez de prosperar, tava ganhando dinheiro, agora não ganha mais, porque o diabo travou, porque tinha coisas que era o diabo que estava te dando, para te fomentar no pecado. Então, por isso que quando nós nos posicionamos em Deus, em vez de viver algo maravilhoso em muitos aspectos, você vai viver muita luta, porque o boleto chega, o diabo fala assim, você não é mais meu, então tá, o boleto para você pagar aqui. Olha aí, a Cláudia falando, eu perdi tudo. Então eu preciso que você entenda, há um acerto de contas. O dia que você parar de servir o diabo, ele vai tirar tudo que ele te deu. Ele pode tirar, mesmo você ainda servindo ele pode. Porque tem hora que ele fala assim, eu não vou ajudar mais esse cavalo não, agora eu vou... Você tá entendendo? Porque o diabo trata assim as pessoas, como cavalo, tá? Glória a Jesus, tá? Então, eu trouxe para vocês esses bloqueios, né? Agora, tem outras travas, né? Relacionadas ao dinheiro, à prosperidade, tá? Que são traumas relacionados ao dinheiro. Eu acho que eu não falei esse aqui para você. Então, por exemplo, você tem trauma relacionado ao dinheiro. Esse trauma pode ter vindo pela sua mãe falar para você, o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, tá? E aí geram-se traumas relacionados ao dinheiro, tá? Talvez você tentou ter um negócio e fracassou, isso trouxe um trauma para você relacionado ao dinheiro e tirou todo tipo de ambição de dentro de você, tá? Então tem muitos traumas emocionais que o diabo implanta dentro de uma pessoa para impedir ela ter aptidão por prosperar em qualquer aspecto, tá? Então, acontece às vezes, né, de você receber isso quando ainda é pequeno, tá? Então, traumas emocionais relacionados aos recursos, ao dinheiro, a viver limitadamente, né? Então, talvez você... Como que eu vejo hoje? Por exemplo, as pessoas que gostam, as pessoas adulta e gostam de comer besteira, coisas de criança, porque quando era criança não podia comer. Era limitado, talvez o pai tivesse recurso, mas não dava para o filho. Ou se dava era de forma muito limitada. Aí essa pessoa cresce, essa pessoa começa a ganhar dinheiro. O que ela quer? Ela quer comer salgadinho, ela quer comer as coisas que ela não comia na infância. Porque há um trauma dentro dela de escassez tão grande. E agora que ela pode, ela quer se entregar aquilo. O meu esposo era assim, né, amor? O meu esposo era assim, né? Ele tem uma aptidão por gostar de besteira, por gostar de coisas de salgadinho. Eu não, porque o que acontece? Eu vivi dentro de uma casa de fartura. Então, por exemplo, o meu pai sempre teve supermercado. Então, eu sempre tive o supermercado à minha disposição, Danoninho, iogurte. Então, eu nunca gostei dessas besteiras, porque acabava a Páscoa, todo o ovo de Páscoa quebrado ou que sobrava, minha mãe mandava lá para casa. E a gente tinha que comer. Então, eu vivi nesse ambiente. Então, isso não tem dentro de mim. Essa coisa por doce, essa coisa... Porque eu sempre tive à minha disposição isso aí, tá? Mas quem vive, às vezes, uma infância
regrada, né? Você vai perceber que quando fica adulto quer comer essas besteiras, né? Quer ter essa oportunidade de poder, né? Se esbanjar, se dar. Não podia comer quando é criança, agora vai comer. Então são os traumas que são gerados dentro de nós por causa da miséria, da escassez, da limitação do nosso pai, da nossa mãe, ok? Então às vezes seu pai queria prosperar, queria enriquecer, mas ele às vezes martirizava a família toda. Viver limitado no recurso para poder prosperar, para poder adquirir alguma coisa. E isso, querendo ou não, queridos, não é saudável, tá? Então, existem esses traumas, tá? Que acontecem, né, dentro da infância, dentro de uma época que houve muita escassez, muita miséria, ou a forma que a sua mãe, o seu pai te fez ver e perceber sobre o dinheiro, tá? Então, olha outro trauma que pode acontecer dentro do meio religioso, que cristão não prospera. Aí você se converte a Cristo e aí dentro de você tem que se você prosperar, você vai ser do diabo. Porque existe uma mentalidade de escassez, de miséria tão grande em muitas denominações em que prosperidade não combina com o cristão. E queridos, isso não tem nada a ver. Você só não pode permitir que Mamon governe sobre você. Mas quanto mais recurso um ministério, uma igreja tem, mais se propaga o evangelho, mais se abrange a palavra de Deus, tá? Mas tem lugares, tá, que se ensina essa escassez. Então eu quero quebra isso do seu coração. Abraão foi um dos homens mais ricos, Salomão. Então todo grande homem e mulher de Deus que Deus levantou, olha, ali no ministério de Jesus tinha mulheres de poder, de aquisição, que fomentava, que abençoava o ministério de Jesus. Então eu preciso que você entenda, o evangelho ele é propagado com recurso, com o envio de um missionário. Então o recurso financeiro ele é muito importante. Então nós às vezes somos gerados dentro de um ambiente aonde o próprio pastor, a própria pastora, o cristão, ele julga o rico como alguém que não tem salvação. Porque ele pega um texto sem contexto. Ele pega, né, é mais fácil, né? Tem ali aquela passagem que é mais fácil, tá? Um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. O que quer dizer isso? Muitas pessoas, queridos, são governadas por Mamon. Mas não significa que toda pessoa que tem recurso vai para o inferno. A pessoa que tem recurso e vai para o inferno é aquela que o dinheiro manda nela. Que os bens materiais governam ela. A partir do momento que você vence esse senhor, porque Mamon é um senhor. A partir do momento que você se converte genuinamente, você tem que vencer esse senhor. Por quê? Por que senhor? Porque Mamon manipula demais as pessoas. Tá? Então você precisa... ok? Você precisa vencer esse amor ao dinheiro que quase todo ser humano tem. Vai haver seres humanos que não têm amor ao dinheiro, só que às vezes o diabo distorceu essa pessoa para outra ponta do negócio. Em vez dessa pessoa ter vontade de prosperar, essa pessoa, ela tem falta de ambição total. E é uma pessoa que sempre não liga. Isso também é ruim. Porque às vezes prejudica as pessoas que faz parte, aquele esposo, aquela esposa que tem vontade de prosperar, o esposo está ali. Não, para mim qualquer coisa dá. É uma pessoa que não tem ambição. E às vezes o próprio diabo, né, coloca isso também. Mamon, ele coloca tanto, queridos, uma ambição desregrada como também a falta e o interesse de uma pessoa prosperar. E talvez, queridos, esse trauma, essa falta de desejo de prosperar está arraigado, talvez ali numa ferida de medo do sucesso, medo do fracasso. Então é mais fácil falar que você não se importa com a riqueza, não se importa com viver bem, você não liga para as coisas materiais do que você, né, tentar sobressair na vida e viver um fracasso. Então muitas pessoas, queridos, às vezes acabam adquirindo esse local. Na verdade elas querem
do bom e do melhor. Aí eu não ligo para dinheiro, aí eu não ligo para isso. E às vezes é uma mentira que essa pessoa conta, vivendo uma falsa humildade, uma falsa, falta de ambição, mas na verdade essa pessoa, ela tem medo, tá, do fracasso, ela tem medo de tentar e não conseguir, ok? A culpa, a vergonha, a baixa autoestima, a comparação, né? Então, eu falei pra vocês também, tá todo o tempo se comparando. Às vezes você já se formou e tem colegas seus que são talvez da sua mesma profissão, que se deram bem, estão crescendo, estão prosperando, e talvez você não saiu do lugar. E isso é terrível, porque o diabo, ele usa muitas vezes esses gatilhos de comparação para você se sentir inferior, você sentir, baixa estima. Meu Deus, por que o fulano conseguiu ou não consegui? Por que o fulano casou e eu não casei? Por que o fulano conseguiu uma empresa? Olha, o fulano conseguiu passar nesse concurso e eu não consegui. Então essa comparação com que, nossa, por que o fulano consegue e eu não consigo? Então essa comparação, queridos, ela é péssima, tá? Então sai desse lugar que também é um bloqueio. Nós precisamos olhar para o nosso jardim, para a nossa grama, fazê-la ficar verde. E como que fazemos isso? Cuidando da nossa vida. Então esses excessos de comparação te levam a um lugar de cansaço, de achar, não, para mim não vai dar certo, tá? Porque você já olha para o resultado do outro e fala, não, ainda falta muito, eu para conseguir isso vou ter que fazer isso, e só de pensar no processo você se cansa. Então, se você é uma pessoa que tem se comparado, sai dessa rede social, para de perguntar o que aconteceu com a vida do fulano, do Beltrano, e começa a cuidar da sua vida, porque você vai começar a prosperar, mas para isso você precisa focar 100%. Se for necessário, esquece rede social, para de saber da vida dos outros e foca 100% naquilo que Deus tem para você. Amém? E como eu disse pra você, o medo do sucesso, medo do fracasso, tá? O medo, eu falei pra vocês já isso. Ansiedade, estresse, procrastinação, preguiça também. Então, queridos, vocês precisam, nós falamos sobre isso aqui, se eu não me engano, foi no primeiro dia. Nós precisamos romper com o quê? Com essa falta de ânimo, essa procrastinação. E às vezes, por que tem procrastinação, preguiça? Porque você tem muita coisa acumulada. Você se sobrecarregou com muita coisa que você não precisa mais fazer. Então, por exemplo, às vezes você comprou um curso, mas você não está mais nessa vibe, você não quer nem saber mais dessa área. Então, aborta esse curso, você não precisa fazer. Deixa na sua vida somente aquilo que vai corroborar com aquilo que Deus tem para você. Então, por exemplo, talvez numa outra época você comprou 3 cursos lá de uma coisa, de culinária, mas hoje você não quer saber de culinária, você quer saber de fazer, unhas em algo, unhas em gel, não sei, é a sua área hoje. Então aqueles cursos que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo hoje, aborta. Isso aí, queridos, otimize o seu tempo, ok? E outra, vencer a procrastinação não é amanhã começar a fazer tudo o que você tem que fazer, mas é dar um passo em direção a cada coisa que você tem procrastinado. Olha, é mais ou menos assim. Tem gente que faz assim, eu não tô lendo a Bíblia, então eu vou começar a ler. Aí a pessoa quer ler 3 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, na intenção de recuperar aquele tempo perdido. E esse não é o viés. O viés eu não vou começar a ler 10 capítulos por dia, porque senão eu vou me cansar e talvez não vou ter a paciência. Mas eu vou ler 1 capítulo por dia. E é suficiente. Daqui a pouco, pegou resistência, lê 2. Daqui a pouco, lê 3. Naquele dia que você está animado, lê 10. Mas o seu mínimo tem que ser 1. Isso é vencer a procrastinação. Ainda que você não rendeu o que você gostaria, mas o mínimo você entregou. Então, é com disciplina que a gente consegue prosperar em todas as áreas. Ok? Certo? Ok, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, só um pouquinho. É coisa que eu anotei aqui. Deixa eu ver, tá. As crenças limitantes, como eu disse pra você. O dinheiro é ruim, o rico não é do reino de Deus. Então, muitas vezes, queridos, tá? Se você não fazer faculdade, você não vai prosperar. E deixa eu contar pra você, tem muita gente que fez faculdade e não tá prosperando. Prosperidade não tem nada a ver, mas o quê? Geralmente a geração dos nossos pais acredita que a faculdade
traz uma segurança e uma fonte de renda. Talvez isso foi na época deles, mas na nossa época, que é uma época digital, é uma época tecnológica, tem pessoas, queridos, que não têm faculdade, e os meus pais são essas pessoas. Meus pais, a minha mãe foi terminar o ensino médio, ela já era mais adulta, já tinha mais de 40 anos. Meus pais são ricos, são empresários. Acho que meu pai não terminou o ensino médio completo. É um grande homem, empresário, tá? Mas os nossos pais criaram na nossa mente que você precisa fazer uma faculdade, que você precisa. E às vezes o que Deus tem para prosperar na sua vida é uma empresa, que não necessariamente vai depender de uma faculdade, mas de você ficar esperto, expert naquilo, entender de comprar e de vender, entender aonde tem o melhor produto para você fornecer, tá? Então, tá? Eu quero que você entenda isso. Então são crenças que são colocadas em nós, às vezes pelos pais, pela sociedade, certo? Outro bloqueio grande, as mentalidades de escassez. Eu falei para você, né? Já falei sobre a mentalidade de escassez. Falta de clareza de propósito, não entender no que eu sou bom, no que eu vim fazer. Então talvez o seu propósito é mesmo ser uma enfermeira. E o meu propósito, Deus viu que eu sou melhor trazendo cura sobre as almas, libertação sobre aqueles que estão oprimidos por espíritos malignos. Então, mas eu sou médica de formação. E Deus me chamou para algo maior, que é o reino dele. Mas talvez Deus te use no reino dele, mas te mantenha dentro da profissão, porque dentro dessa profissão ele ainda vai te usar como um grande instrumento, ok? Então nós precisamos entender o propósito para poder prosperar. Queridos, às vezes a gente acha que prosperar, você precisa ter uma faculdade tanto, né? Queridos, a prosperidade, ela vem quando você entende no que você é bom, o que você se destaca. Então nós precisamos entender no que nós somos bons, no que nós nos destacamos, no que você é bom. Então entender o propósito é saber aonde Deus me usa e eu tenho um destaque diferenciado. Eu tenho um destaque diferenciado na libertação, para ministrar avivamento, para ensinar. Eu sei disso. Eu sei que eu sou mais excelente como uma médica de almas do que uma médica, né, de consultório. Porque meu coração, ele arde por almas, certo? Então, nós precisamos entender aonde está o nosso propósito, aonde está o quê? A chama do nosso coração, tá? Por isso, como que ter clareza do propósito? Primeiro, a gente precisa dedicar tempo com Deus, falar, Deus, aonde que o Senhor quer me usar? E outra, uma das coisas para entender propósito é ter autoconhecimento, se conhecer. Tem gente, querido, que não se conhece. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, é inconstante, né? É igual assim, é levado pela brisa do vento, leva para a direita, vai, leva para a esquerda, vai. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que são constantes são pessoas que têm muita clareza de quem são e do que vieram fazer na Terra. Deixa eu falar para você a característica de uma pessoa inconstante. Uma pessoa inconstante, uma pessoa que não se conhece, ela tá sempre mudando o seu visual. Todo dia ela muda o cabelo, ela muda a roupa, ela muda o estilo, porque ela tá tentando se encontrar. Uma pessoa que ela tem a identidade bem formada, ela tem um jeito de usar o cabelo, ela tem um jeito de usar as coisas. Ela pode mudar, mas ela muda com o passar de algum tempo. Porque algo dentro dela muda e ela realmente muda. Então, por exemplo, esse povo que troca foto toda hora são pessoas que são inconstantes, vulneráveis na sua identidade, não sabem quem são e não entendem ainda o propósito de vida. Então, existe uma leitura que nós fazemos de pessoas, isso é dentro da psicologia. Pessoa que todo tempo está trocando de cabelo, corta o cabelo de um jeito, pinta o cabelo de outra, são pessoas que não sabem quem são. Hoje você usa estilo de roupa, amanhã você usa outro. Hoje você usa uma maquiagem, amanhã você não usa. Então, essas pessoas que todo o tempo estão mudando o estereotipo
são pessoas que ainda não se conhecem. A pessoa que sabe quem é, a gente vê no padrão de vestir e de ser e de se comportar, tá? Tudo que tem dentro reflete o que tem fora. Preciso que você entenda isso, tá bom? Então o autoconhecimento é extremamente importante. Nós precisamos, queridos, por que nós precisamos se conhecer? Nós precisamos entender aonde está a nossa preguiça, o que nos desanima, o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, o que nos motiva. Para isso nós precisamos aprender a olhar para dentro, tá? Nós precisamos nos entender como que nós reacionamos às coisas que acontecem. A pessoa falou algo que você não gostou. Qual que é a sua reação? Eu preciso melhorar nessa reação. Eu preciso melhorar no perdão. Eu preciso melhorar aqui e ali, tá? Eu preciso me aceitar, como a Karen disse. Queridos, muitas pessoas não se aceitam. E só o fato de você se aceitar vai te levar para um lugar para prosperar. Então, olha, nós precisamos nos aceitar os nossos defeitos, e com o tempo Jesus muda eles, transforma eles. E às vezes a gente fica negando coisas que estão conosco há anos. Fala, Jesus, realmente eu sou isso, mas me transforma. Quando nós admitimos quem somos, as dificuldades que temos, é aí que Jesus entra nos transformando. Queridos, enquanto você negar algo que é explícito, você só vai ter dificuldade com aquilo. Então, como é isso, apóstolo? Me ensina, Jesus. Eu sou muito preguiçosa. Jesus, eu não tenho ânimo, eu não tenho ambição, não sei o que acontece comigo, me ajuda a vencer isso. Eu quero ter mais ambição de vida, eu quero ter mais força de vontade, eu quero parar de ser uma pessoa procrastinadora. Então nós precisamos o quê? Pedir para Jesus, confessando para Ele os nossos bloqueios, as nossas inseguranças. Então quando nós admitimos quem somos, Jesus, tudo eu faço mais ou menos. Jesus, eu começo as coisas e eu não termino. Jesus, eu sou uma pessoa que me motivo muito no começo, mas daqui a pouco eu me canso daquilo e eu fico desmotivada, eu não sei o que acontece. Jesus, eu quero ser uma pessoa constante, que começa e termina, que tem motivação do início, do começo, no meio, no fim, em todas as partes. Então, queridos, a gente precisa se conhecer, tá? Então, por exemplo, eu me conheço, eu sei que se eu deixar para ir na academia de noite, eu não vou. Eu vou inventar uma desculpa, porque eu já estou cansada. O meu dia já rendeu tanto que eu vou inventar uma desculpa. Eu vou falar pro apóstolo, eu acho que eu não vou hoje não. Então, o que eu faço? E outra coisa, eu já estabeleço uma meta de ir 2 vezes na academia por dia, porque o mínimo eu tenho que cumprir uma. Mas por que eu jogo a minha meta lá em cima? Porque eu sei que eu não vou 2 vezes. Mas um dia ou outro eu vou 2. Então eu já falo que a minha meta é 2, mas pra mim 1. Então acaba a live, eu tenho que correr e ir pra academia, porque é a hora que eu tô motivada. Se eu deixar pra ir de tarde, talvez eu não vá. Mas tem dia que de tarde eu tô motivada e o apóstolo me arrasta e a gente vai também. Então eu me conheço, eu sei o horário que eu tenho preguiça. Eu me conheço. Então, quando a gente se conhece, a gente tem que aproveitar a oportunidade, ok? Aproveitar a oportunidade em que você é mais produtivo, em que você consegue render mais. Então, presta atenção. Se você sabe que você de tarde tem preguiça de fazer o devocional, faz ele de manhã. Se você sabe que você, se deixar para fazer algo na sua casa, você não vai fazer, faz na hora que você pode fazer. Amém? Então eu quero que você aprenda isso, a se conhecer, para ser mais produtivo, para aprender a prosperar mais, ok? Render mais, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu parei. Falta de clareza e propósito, tá? Zona de conforto, resistência à mudança. Eu falei isso para vocês também. Tem gente, queridos, que não consegue viver o novo, tem medo do novo, com medo do fracasso. Tudo que é novo, que é diferente, vai ser difícil no começo. Tudo que é diferente, tudo que é novo, sempre vai ser difícil, sempre vai ser difícil. Tudo que é novo, tudo que é diferente, sempre vai trazer uma certa dificuldade, tá? Então a gente precisa entender
que para sair da zona de conforto, nós vamos ser esmagados pelo novo. E o novo às vezes vai doer, aí eu não consegui. É igual, queridos, quando a gente começa a aprender inglês, a gente começa a aprender uma nova língua, é difícil, parece que eu não vou aprender, mas daqui a pouco você rompe aquilo, você aprende. Então eu quero que você entenda, sair da zona de conforto em qualquer aspecto não é fácil. Ou foi fácil você começar a acordar de madrugada, mas o fruto que você colhe orando de madrugada, ele é surreal. A força espiritual que veio sobre você, hoje o diabo ele não fica mais lançando dardo inflamado na sua mente, tirando casquinha com você, te oprimindo, porque você entra na madrugada guerreando contra ele. Então ele não tira mais casca com você, porque você já adquiriu uma força, uma resiliência espiritual dentro do campo de batalha. Então o diabo não fica lançando mentirinha pra você, você não cai mais nessa. Por quê? Você guerreia toda madrugada. Então, existem muitos frutos, mas talvez quando você começou, você vinha capengando, tava doendo, muito sono, aí você ficou muitas noites com sono ali, quase dormindo, mas daqui a pouco o seu espírito sentiu necessidade de permanecer, porque você começou a colher os frutos daquilo. Então, é exatamente isso que acontece dentro da nossa vida, tá? Então, por exemplo, fazer um curso para aprender finanças dói, porque no começo você vai aprender um monte de coisa nova que você não está habituado. Aprender um curso para começar um novo empreendimento dói, porque você vai ter que aprender um monte de mecanismo, de coisas que você não está habituado. Então, queridos, aprender até prosperar dói, porque você vai ser, bombardeado de informações que vai ter que se juntar dentro de você para gerar frutos. Agora, deixa eu falar algo para você que o Espírito Santo está trazendo. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico cheio de informações. E o que tem acontecido com as pessoas? Obesidade cerebral de informação. O que acontece? Você está com muitas vozes dentro da sua mente, muita informação dentro da sua mente, e às vezes o seu tempo de qualidade, de escutar o que de verdade vai ser proveitoso, você está fazendo numa hora onde a sua mente está com pensamento acelerado, sua mente já está cansada. Então deixa eu te dar uma dica. Pegue as primeiras horas do seu dia e gaste investindo no que você precisa aprender. Por exemplo, quando eu tô ali na academia, é a minha hora ouro, a parte da manhã é a minha hora ouro. Eu coloco um curso que às vezes eu tenho que fazer, eu vejo 2, 3 aulas enquanto eu estou ali fazendo esteira, enquanto eu estou ali, eu escuto 2 a 3 aulas, lógico, eu escuto no mais 1.5, porque eu gosto da coisa acelerada, mas eu tô ali o quê? Reaprendendo, às vezes é um curso que eu já vi, eu tô ali reaprendendo, e ainda estou orando em línguas. Orando em línguas, estou escutando o curso, estou fazendo exercício. Eu sou essa pessoa. E você? Porque eu entendo assim, olha, estou ali no exercício edificando meu espírito, tá? Edificando o meu corpo. E ainda estou edificando a minha alma. Então, eu fico ali 50 minutos, 1 hora orando em línguas, tá? Certo? Estudando ali algo, eu tenho muitos cursos, eu coloco ali um. Então, assim você o quê? Adquire o quê? Conhecimento. Então, é a sua hora ouro. Eu podia estar muito bem passando rios, me divertindo com uma série, mas se essa é a minha hora ouro, eu preciso usar ela para adquirir conhecimento que vai trazer produtividade na minha vida. Então, queridos, não acorda abrindo rede social, vendo notícia, vendo fofoca. Acorda buscando o Senhor, pega essas primeiras horas do dia, faz aquele curso que você precisa terminar. Então, sai dessas obesidades cerebrais de informações que não vão agregar nada na sua vida, que não vão trazer nada de produtivo para você. E tem muita gente, querido, que já acorda vendo banalidade, coisa que não vai agregar em nada. Eu sou muito, presta atenção, eu gosto de ver uma série, gosto de ver, às vezes a rede social gosto, mas eu deixo para fazer isso geralmente no final do dia, a hora que eu tô sem paciência, tá? Então, outra coisa, a Karen falou, eu só funciono à noite. Então a Karen entende que ela funciona de noite para essas coisas. Tem gente que funciona de manhã, tem gente que funciona a parte da tarde, eu sou imprestável.
A parte da tarde eu sou imprestável. Então, geralmente, eu vou essa maratona faz desde as 2h20 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia. Aí eu almoço e vou dar uma dormidinha, 2 horas, 1h30. Eu preciso dormir. Só que quando eu acordo, queridos, ainda na outra dimensão, tentando fazer o download. Eu levo ali 2, 3 horas. Então eu sei que naquele momento o meu cognitivo não presta para aprender nada. Então eu sei que eu posso fazer algo que vai exigir minha capacidade física, como lavar uma louça, limpar uma casa, arrumar um armário. Para isso o meu físico tá produtivo. Então nós precisamos se conhecer. Presta atenção. Nós precisamos entender qual que é a hora que você tá todo vapor, qual que é a hora que você tá mais para fazer algo laboral, tá? Então nós precisamos se conhecer para poder colocar dentro do nosso dia as coisas mais... Vocês estão conseguindo pegar a visão do que eu estou trazendo para vocês? Tá? Então, por exemplo, você quer ver lá a rede social, quer ver rios, enquanto você limpa ali uma coisa, lava uma louça, deixa passando ali, vê um capítulo de uma série, mas você sabe que naquele momento você não tá para aprender nada. Então, além de você, às vezes, executar uma tarefa dentro da sua casa, né? Ou tem que colocar, às vezes, um armário em dia, arrumar o guarda-roupa, vai escutando alguma coisa, né? E você sabe que aquele momento ali você tá imprestável, você tá igual eu de tarde, tá? Tô imprestável na parte da tarde, tô tentando voltar pra terra, porque eu acabei de dormir. E queridos, eu acordo de tarde assim, sem saber se eu perdi a oração da madrugada, porque quando eu durmo de tarde, eu durmo, cada 90 minutos de sono a gente entra no sono profundo. Igual ontem, né, o meu irmão, né, me ligou ali, acordei. Eu não sabia se era de noite. Eu não sabia se já ia dar a oração da madrugada ou se eu tinha feito a oração da madrugada. E às vezes eu acordo atordoada, às vezes, meu Deus, que horas são? Porque, né, então eu acordo em outra dimensão de verdade. E eu custo voltar um pouquinho, tá? Então aí eu sei que quando eu acordei ali 2, 3 horas da tarde, né, às vezes 2h30, eu preciso tomar um café, eu preciso sentar, pensar e fazer algo que é mecânico, algo que é físico, tá? Eu sou essa pessoa, então eu me entendo eu entendo as minhas limitações, eu entendo aonde eu sou produtiva e você precisa também entender suas limitações, entender aonde você é produtivo, aonde você é preguiçoso, aonde você é procrastinador compulsivo, que horário que você fica procrastinando, que horário que... Porque, queridos, tem gente que é assim, ó, chega a hora, de tarde vem uma energia sagaz. Aí você tem vontade de fazer a faxina na casa, você tem vontade de fazer coisa, mas você sabe que você tem que dormir para trabalhar. Então nós precisamos aprender a se organizar nisso tudo aí, certo? Então tá. Então nós precisamos sair da zona de conforto e uma das formas para sair da zona de conforto é no autoconhecimento. Se conhecer é muito importante, tá? Outra coisa, eu falei pra vocês, as influências de pessoas tóxicas, galinha que acompanha pato morre afogado, tá? Não adianta você querer andar com pessoas que têm um padrão altíssimo de vida e querer acompanhar essas pessoas, você vai se endividar, não vai dar certo, tá? Falta de bons mentores, falta de pessoas que nos ensinam o que é bom, o que é certo também, tá? Isso é muito importante, ok? Relacionamentos destrutivos ou alianças erradas. Agora vem aqui. Relacionamentos destrutivos, alianças erradas. Vamos supor que você precisa aprender lá um curso para daqui a pouco começar uma empresa ou prosperar. Mas vem umas amizades na sua casa, esquece de ir embora, fica o dia inteiro conversando potoca, roubando o seu tempo. Então, queridos, tem pessoas que não agregam nada na nossa vida, só fala mal de outras pessoas, tá? E essa pessoa, ela atua como um sanguessuga. Por que sanguessuga? Ela suga o que você tem de mais precioso. Não é seu dinheiro, não é os seus bens materiais, mas é o seu tempo. E nós precisamos, queridos, aprender a fazer o filtro. Você precisa aprender qual dia que você pode dar atenção para alguém. A sua hora é ouro. A minha é ouro. A minha hora, ela é valiosa. 1 hora do meu tempo vale demais. E eu tento investir o meu tempo na minha vida para gerar vida sobre outras vidas.
tá? E tem pessoas que querem o nosso tempo, mas elas não querem ser transformadas. Ela quer o nosso tempo só para nós escutarmos elas falar mentira, conversa fiada. Então presta atenção, relacionamentos destrutivos e alianças erradas podem trazer um prejuízo muito grande na sua vida, que é o seu tempo, é a sua moeda ouro, é o que você tem mais valioso, é a coisa que é irrecuperável, tá? Então nós precisamos aprender quem que rouba nosso tempo. O que rouba o nosso tempo? E aprender o quê? A ser seletivo. Não tô falando para você não dar mais atenção, mas você fala assim, olha, eu não posso te receber toda tarde e você ficar nessa conversa fiada aqui todo dia. Eu preciso fazer o meu curso. Então você, olha a missionária Patrícia, eu cortei tudo isso, glória a Deus. Então nós precisamos, queridos, aprender até o seu telefone, você quer saber? Tem gente, querido, que acha que você é obrigada a ficar respondendo na hora que ela quer. Sai desse lugar. Você não é obrigado, por quê? Se existe algo superior a você responder mensagens, que é o reino de Deus, ou é um propósito de vida, dê a sua energia dentro do que é importante. Telefone, responder o WhatsApp não é a coisa mais importante. A não ser que alguém esteja morrendo, aí você precisa sim responder naquele momento. Mas eu quero que você entenda, para de conversar banalidade, coisa que não leva nada a nada. Use o seu tempo ouro para crescer, para prosperar, vai fazer um curso, vai resolver algo dentro da sua casa. Às vezes sua casa está de perna pro ar porque você passa o dia inteiro no WhatsApp e não dá conta de começar uma faxina e terminar, não dá conta de arrumar as gavetas dentro da sua casa, de tirar o que está podre, o que está estragado. Você fica o dia inteiro nesse WhatsApp, o dia inteiro nessa internet. Então, queridos, você precisa aprender que o celular não domina você. O WhatsApp não pode governar o seu tempo. Você sabe quem governa o meu tempo? É o Espírito Santo de Deus. Eu, queridos, tenho o regime total do meu tempo. Então nós precisamos, queridos, aprender a governar o seu tempo. É a moeda ouro. O seu tempo é o ouro da sua vida, então para de achar que você precisa, que você é obrigado. Você não é obrigado a nada. Você precisa focar no que é importante. E se o que é importante é o seu conhecimento hoje, o que Deus está gerando hoje dentro de você, foca nisso. Então despreza o WhatsApp, despreza a conversa fiada, despreza estar na casa de um e de outro. Ei, você não tem o que fazer? Ai, deixa eu ir tomar um café. Meu querido, vai cuidar da sua vida. Essa pessoa provavelmente tem o que fazer. Nós precisamos aprender a ser, queridos, oportunos. Eu acredito que sim, nós precisamos visitar, receber alguém, fazer um almoço. Mas isso não é todo final de semana, não. Isso não é todo dia, não. Isso não é toda hora, não. Você tem que receber uma pessoa na sua casa, ir na casa de alguém, mas não é todo final de semana, não é todo dia. Nós precisamos dedicar antes aos nossos, ao seu esposo, à sua esposa, aos de dentro. Então pare com esse negócio de estar todo tempo na casa dos outros. Vai na casa dos outros sem avisar. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não gosto que venha na minha casa sem avisar, não, tá? Eu acho uma falta de ética, uma falta de educação, porque eu já tenho uma vida que não é normal. Então, por exemplo, se você falar que tá vindo na minha casa na hora que eu tô dormindo, depois do almoço, que pra mim eu tô cansada, a minha bateria social acabou. Se eu não dormir, eu vou ficar super estressada. Eu me conheço. Então, querido, se você vem numa hora inoportuna, sem me avisar, eu vou ficar chateada. Porque quando eu recebo alguém, eu quero preparar uma mesa, talvez não tenha algo na geladeira, eu quero comprar, eu quero receber essa pessoa no horário em que eu estou bem emocionalmente, a minha bateria social tá alta, tá? Então para com esse negócio de ir na casa dos outros sem avisar, isso é péssimo. Para, queridos, de deixar as pessoas vir na sua casa a hora que elas querem e chegar e não ter hora para ir. Queridos, vocês precisam pôr limite. Ah, mas eu sou pastor, eu sou pastora. Mesmo assim, uai. Os trem não é bagunçado assim, não. Fala assim, fulano, olha, eu preciso que você me avise a hora que você vem, se eu tenho disponibilidade. Porque às vezes eu estou fazendo outra coisa. Por quê? Às vezes você tem ali uma tarefa. Por exemplo, o dia que eu estou escrevendo uma masterclass no seminário, eu passo 8 horas, 9 horas escrevendo, querido.
Nesse dia eu não tenho tempo nem de fazer uma comida, eu não tenho tempo de fazer nada. Eu deixo tudo para escrever, tudo para trazer um conteúdo inédito ali. Eu preciso colocar no papel tudo aquilo, todo o conhecimento que Deus me deu. Eu fico 9 horas, 10 horas escrevendo. Eu posso receber alguém? De jeito nenhum, porque cada hora ali para mim é ouro. Certo? Então nós precisamos entender que tem horas, queridos, que não dá para receber. Tem horas que não tem como você fazer algo, tá? Olha, o meu esposo, os familiares vieram no final do ano. A apóstola dizia, sintam-se em casa, eu vou descansar. Queridos, ano passado foi um ano que eu quase não dormi. Então quando a minha família chegou aqui em casa, que a minha mãe assumiu a cozinha, assumiu a casa, terminava a oração, a live de madrugada, quando era 8 horas da manhã, eu falava assim, povo, vocês ficam à vontade, toma café. A casa de vocês, eu vou dormir, eu tô com sono. E foi os dias que eu consegui recuperar, todo dia eu dormia de manhã 4, 5 horas, né? Foi os dias que nós não estávamos sem cultos na Global. Então foi o tempo que eu pude restaurar, porque, queridos, é massacrante essa jornada de dormir pouco para a oração da madrugada. Então, eu sou essa pessoa. Se tiver uma visita na minha casa e eu ver que ela está demorando, eu falo assim, fulano, deixa eu falar uma coisa para você. Você fica à vontade. O apóstolo sabe, eu já fiz isso várias vezes. Eu vou dormir. Porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Amém? Certo? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. O pastor precisa ter seu tempo de intimidade, os membros às vezes não entendem. Perfeito, Gabriel. Perfeito, apóstolo Gabriel. Queridos, as pessoas às vezes elas não respeitam que nós somos um ser humano, tá? Então nós precisamos, tá? Aprender a colocar limite e ser pessoas prudentes, oportunas. Querido, a pessoa inoportuna é terrível, ok? E tudo isso, o que tem tudo isso a ver com a prosperidade? Porque se você fica dando seu tempo para quem não valoriza ele, se você não valoriza o seu tempo, você não cresce, você não prospera. É igual eu falei para vocês, tem dia que eu passo 8 horas, 9 horas escrevendo um conteúdo para dar uma masterclass, um seminário para vocês. Nesse tempo eu não posso receber ninguém na minha casa, só se o apóstolo quiser ele receber, mas eu vou estar lá no meu escritório escrevendo. Eu vou estar lá imergida com o Espírito Santo, trazendo conhecimento ouro. Tá? Então, cada masterclass me custa de 8 a 10 horas escrevendo, depois me custa, às vezes, 3 horas falando, 6 horas falando. Então, nós precisamos, queridos, até o Simancol, perfeito, tá? Fulano, você vai estar de boa esse final de semana? Pensando aqui em fazer um almoço para você, vem aqui na minha casa. Ai, mas você preparou para fazer o almoço, para depois daquela tarde dar atenção? É outra coisa, outra história. Então, são verdades necessárias, queridos. Eu sei que vocês gostam dessas verdades, tá? Ei, você que é sogra, para de ficar enfiada dentro da casa da sua nora. Ela tem mais o que fazer, ela quer cuidar da vida dela. Ei, você que é nora, para de ficar lá todo dia almoçando, né? Parece um parasita nas costas da sua sogra. Vai cuidar da sua casa, vai fazer a comidinha pro seu marido. A gente precisa, querido, tá? Aprender a cuidar da nossa vida, certo? Então, tudo isso corrobora com a prosperidade? Corrobora, porque quando você começa a cuidar melhor da sua vida, tudo prospera. Sua casa prospera. Como? Ó, dona de casa, quando você presta mais atenção na sua casa fica mais limpa, mais cheirosa, mais bem organizada. Você sabe o que tem no armário, o que não tem, o que precisa comprar no mercado. Agora, quando você é desleixada, desligada, sua casa vive uma bagunça. Você não sabe nem o que você tem, nem o que tem dentro da gaveta, se precisa comprar isso. Então, até para uma dona de casa, querida, prosperar na sua governância dentro de casa, ela precisa passar tempo sabendo como essa casa está funcionando, né? Precisa arrumar essa tomada, preciso ajeitar isso, preciso chamar aqui. Então, eu tô falando a verdade para você, tá? Então, a prosperidade na organização da sua casa, a prosperidade na comida que é feita dentro da sua casa, a prosperidade, né, na saúde física, no seu autocuidado físico, a prosperidade na área emocional, em saber falar não, em saber se impor. A prosperidade emocional é o que eu estou dizendo para você.
Se você não sabe respeitar o teu tempo, as pessoas que não vão saber respeitar. E aí você vai ser prejudicado demais. Então entenda, a sua hora é ouro. Ouro, tá? A sua hora é ouro. Nós vamos ter discipulado, né? Você que é membro do Ministério Global Fire, o discipulado começa semana que vem. Em fevereiro voltamos aos nossos cultos, tá? Eu tô já elaborando a agenda. E dentro do discipulado, uma das coisas que eu vou trazer é equilibrar, ajustar dentro de vocês uma coisa que vocês têm levado para um outro lado. Me conta aqui, que dia que eu fiz vocês ficar dependente de mim? Que dia que eu falei que vocês precisam de mim para buscar Jesus? Eu sempre empurrei vocês como a águia faz no ninho. Eu falo, vai prosperar, vai fazer live, vai cuidar da sua vida, vai viver seu ministério. Certo? Só que hoje em dia, a geração de hoje, o que ela tem feito? Ela tem dependido emocionalmente, ela tem feito dependência emocional, ela tem confundido um pai espiritual com uma mãe física. Com um pai físico, uma mãe espiritual com uma mãe física. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu não sou a mãe física de vocês. Eu não sou. O apóstolo não é o pai físico de vocês. O pai e a mãe espiritual, ele faz exatamente o que nós fazemos. Nós trazemos o conhecimento, você pega e aplica na sua vida. E nós intercedemos por vocês, clamamos. Eu estou falando isso a nível de ministério. Nós oramos. Qual que é o nosso papel como pai e mãe espiritual? O que é pai e mãe espiritual? Por outras palavras, para você que não acredita em paternidade espiritual e maternidade, é a mesma coisa de ser uma autoridade espiritual na sua vida. Alguém que te encaminha a estar mais perto de Jesus, que te confronta a estar mais perto de Cristo, ok? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender que existe dependência emocional, tá? E isso você não pode fazer com seus mentores, com seu, né? Essa dependência, essa carência, querido, você tem que fazer que Jesus venha suprir ela em você. E por que tem gente que sabe, eu não sou docinha, eu não sou de ficar eu não faço ninguém depender de mim, tá? Por quê? Você tem que depender do Espírito Santo. Eu não sou sua mãe física. O apóstolo não é seu pai físico. Um pai e uma mãe espiritual, ele dá direção espiritual. Tá? Então, as pessoas têm trocado, não têm entendido esse lugar. Tá? Então, nós precisamos entender que nós precisamos saber vencer essas carências emocionais em Cristo Jesus, para nós podermos caminhar sem ficar dependendo da validação do outro. O outro falou bom dia, não falou, queridos, foca no que é importante. Para de ser uma pessoa que fica carente, chamando atenção, isso é chato. Você precisa vencer essa carência emocional, cuidar da sua vida, porque se você quer prosperar em qualquer âmbito, só existe uma forma de prosperar, é cuidando da sua própria vida. Não é escorando no outro igual um parasita. Nós não pega nada de ninguém por osmose. Presta atenção. O que mais falta nos ministérios hoje é o conhecimento que eu trago para vocês todos os dias. Todo dia a gente prega. Querido, você tem noção? Todo dia nós fazemos um culto madrugueiro. Nós oramos 1 hora, nós ceiamos, depois nós temos louvor, depois nós temos a leitura da palavra e uma ministração. O que eu, como pastora, quero que você pegue o que eu estou te ensinando e você aplique na sua vida. E se você fizer isso, você vai romper demais. A minha parte como autoridade espiritual e o apóstolo, nós fazemos, que é orar, interceder, é cobrir vocês todos os dias. Nós fazemos isso na madrugada e fora da madrugada com excelência. E é exatamente por isso que o nosso ministério prospera tanto. Outra coisa que nós fazemos é trazer o conhecimento para vocês de como se posicionar, como sair do pecado, como vencer nessa área e nessa outra. Então eu preciso que vocês hoje aproveitem tudo isso e apliquem, tá? Para de sair dessa carência, porque se você permanecer nessa carência, você nunca vai conseguir cuidar da sua vida. E cuidar da sua vida, querido, é focar no seu, é focar dentro, é falar, eu vou fazer isso aqui bem feito até dar certo, eu vou cuidar todos os dias de crescer espiritualmente, de crescer mentalmente, de crescer intelectualmente, tá? Então, preste atenção nisso, tá bom? Amanhã nós vamos dar continuidade, tá?
Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Eu vou até arriscar aqui onde eu parei, senão eu fico voltando, certo? Eu falei aqui sobre influência de pessoas, tá? Falta de mentores bons. Eu falei aqui, relacionamento destrutivos. Ok, já sei onde eu parei aqui. Já vou grifar aqui, pera só um pouquinho. Ok? Queridos, Deus abençoe cada um. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá? De forma exagerada, de forma avassaladora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo um dia abençoado para você, tá? Tô indo para academia, que você venha trabalhar, ir para academia, fazer o que você tem que fazer, executa o que você tem que fazer no dia de hoje, deixa tudo em ordem, depois você vai fazer o que é menos importante, amém? Beijo no seu coração.